Fala. Não quero falar não, tô me tirar uma prova. Quantos dedos tem aqui, Daisy? Olha aí. Daisy. Tem quantos dedos aqui na minha mão, ó? Olha aí. Daisy. Olha, minha irmã, quantos dedos tem aqui? 4? É? E que você não abre o olho? Ó, mãe, como o olho dela tá. Quem não abre o olho? Hein, Daisy? Ó, mãe, como fica. Bora, Daisy, pra cama. Bora, Daisy, eu preciso dormir pra eu ir pro acordar na estante pra te levar pro médico. Bora. Hã? Bora. Levanta. Levanta, Daisy. Oh, Jesus. E caindo, ó, mãe. Vai, deita pra lá. Vai, Daisy. Deita, Daisy. Vai, Daisy, vai deitar. Glória a Deus, a paz de Deus, meus irmãos. Passando aqui, que eu estava lembrando de um forte testemunho que eu não postei ainda. Esse testemunho serve para muitas pessoas, né, ao meu redor, que esteja passando pela mesma provação que eu passei, pela mesma enfermidade, pelas mesmas lutas que eu passei. Serve de testemunho, serve de edificação para nossas almas. Então não posso deixar isso guardado. Eu vou ler aqui os Salmos 23. É bem conhecido. E esse Salmo 23, o que devemos ver é a mensagem profunda desse Salmo 23. Olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em vez de pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque
tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia nos habitará na casa do Senhor. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Glória a Deus. Eu citei esse salmo porque tem a ver muito pelo que eu passei na sala de UTI. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não quer dizer que o Senhor é o meu pastor e não vai faltar luta, não vai faltar prova, não vai faltar dificuldade, não vai faltar enfermidade, né? Justamente nós que somos cristãos, não pode faltar, nós temos que passar. Deus, o Senhor, nosso pastor, e nada nos faltará. Então é isso. O Senhor, eu passei praticamente tudo que está escrito aqui nesses salmos. Então, hoje é dia 1º de novembro de 2002. Deus colocou uma enfermidade em mim que eu não sabia. E eu sou uma pessoa que me cuido muito, ando muito em médico, tenho outra enfermidade também, que no coral vem citar aqui. Mas eu andava muito em médico, fazia muitos exames, sou acompanhada e até então, nunca tinha descobrido o diabetes. Então, meus irmãos, quando eu descobri o diabetes, eu já estava sem sinais vitais, porque ninguém sabia, minha família que estava ao meu redor me acompanhando, nem imaginaria o que era diabetes. Eu, na minha consciência, eu pensava que era uma gripe muito forte. Até poderia ser o Covid, né? Que o Covid deixou pessoas muito camadas, pessoas morreram, né? Por conta do Covid. Então, como eu fiquei daquele jeito, muita fraqueza nas pernas, cedeira, foi horrível. Eu só acredito em muitas coisas que aconteceu comigo, porque quem estava ao meu redor era a minha família e me acompanhou, fizeram vídeo de tudo o que aconteceu comigo. Eu caía muito, batia a cabeça e eu nem sabia o que estava fazendo, minha mente já estava ficando fraca, eu já estava perdendo a memória. Minha irmã me levou no médico, eu caí, me joguei no chão com muita quentura, naquele chão ali, né, cheio de bactéria. Eu sou uma pessoa muito chata, né, em questão de bactéria. Imagina eu, uma pessoa que tivesse com a mente boa, ia me jogar naquele chão do médico, né, de bactéria. Meu Deus, para me fazer isso, porque o negócio tava brabo. E ali eu nem me lembro disso, mas eu tenho registro aqui no celular que prova. E eu, quando eu vi, eu fiquei, meu Deus, ali é eu, Senhor. Então, eu passei por tudo isso. Então, minha irmã me levava para um lado, me levava para o outro, Eu fui para a UPA 3 vezes. Não mediram o meu açúcar. Mas daí, minha irmã, com orientação de meu sogro, né, me insistiu para me levar logo. Ele estava sentindo que eu estava morrendo, que eu não estava normal. Então, assim, ela me levou de novo para a UPA. Quando chegou lá, fui direto para a sala vermelha. Eu fui de cadeira de roda. Nem lembro, né? Eu tô contando aqui o que eu vi e vivenciei isso, e tenho provas no meu celular. E então eu não lembro nada disso, mas eu cheguei desacordada,
sem sinais vitais. O aparelho não lia, o medidor não lia mais o açúcar. Provavelmente estava acima de 800, né? Que até 700 eu acredito que ele lê. Então fui direto ali para a sala vermelha. Minha irmã estava gestante, minha irmã ficou apavorada. Estava ali com meu filho também pequeno, de 4 anos na época, ele estava com 4 anos, de 85. Então ficaram apavorados e eu sem saber o que estava acontecendo comigo, né? Eu estava completamente sem memória, eu perdi a memória completamente. Mas ali tive cuidados médicos, acompanhamento, me colocaram no equipamento do UTI, né? Me deram medicamentos, fizeram exame do Covid, não foi o Covid, foi o açúcar. Fui bem tratada, cuidada. Chegou o ponto de eu ser amarrada dentro do hospital. Eu queria correr, eu não sei, eu não me lembro. Mas teve esse episódio que aconteceu, né? Que os médicos, né, responsáveis ali passaram para minha família que eu tive que ser amarrada. Estava muito desorientada, confusa. Aí depois então minha mente estava bem fraca, eu tinha medo, muito medo. Eu tava assim, quando minha mente estava voltando aos pouquinhos, fiquei com muito medo, eu me cobria toda, gente, meu Deus, ficava apavorada, eu não sabia o que estava, sem noção nenhuma, não sabia o que eu estava ali, o que tinha acontecido comigo. Eu via muita sombra, muitas vozes chamando pelo meu nome. Eu fiquei assombrada completamente ali naquele quarto. Eu via caveira, caras de caveira, cor vermelha, cor preta. Via manchas na parede preta e umas vozes chamando pelo meu nome, Deisiane. E ali piorava a minha situação. Eu me cobria toda, fiquei muito assustada, apavorada, minha mente ainda em recuperação, minha mente ainda muito fraca. Quando o enfermeiro vinha até mim, eu tomava muito susto, isso daí fez também eu perder minha veia. Irmãos, minha mente começou a espiritualizar. Então eu percebi que aquilo ali é o espírito da morte. O espírito da morte me arrodeando, querendo me levar. Ele achou que era a minha hora, que minha alma ia ser deles. Então, esse episódio aconteceu comigo, eu não estava desacordada não, eu estava de olho aberto. Eu me cobria para não ver, eu estava acordada. Por eu estar assim fraca, né? Muito fraco, açúcar muito alto, debilitada. Aí eles acharam que era a minha hora, então ficou me arrodeando, uma coisa muito horrível mesmo que aconteceu comigo. Esse espírito da morte me arrodeando, então eu passei pelo vale da sombra da morte. E o açúcar nada de baixar, o açúcar não queria baixar, só ficava 600, 500, nada de baixar. Mas foi necessário eu passar por essas provações. E isso foi necessário, até porque também quem estava ao meu redor viu o que eu passei. Então, eu acredito que a fé de muitos foi aumentada, muitos começaram a orar, eu recebi muitas orações mesmo. Eu acredito que muitos se apegou a Deus, né, mais. E eu fui edificada, eu estava sendo edificada, porque eu comecei, minha mente voltou ao normal, fui voltando, comecei a repreender
Aí eu lembro que eu falava, tá repreendido Satanás em nome do Senhor Jesus. Eu repreendi em voz alta, eu não queria nem saber quem estava ouvindo, não. Começava a conversar com Deus, né, eu ali, porque eu queria saber o porquê eu estava ali, mas depois fiquei em paz, eu fiquei com muita alegria. Deus derramou alegria ali dentro de mim e eu me fez entender que era necessário eu passar pelaquela situação. O enfermeiro ficava muito encantada com os enfermeiros, médicos que vinham me atender com muita alegria, falando de Deus para mim e falando que isso vai passar, que é necessário muitas vezes a gente passar por esse tipo de situação. Então eu ficava muito encantada, né, de ver enfermeiros, médicos falando das coisas de Deus. Isso ali me edificava, me deixava mais forte. E eu, glória a Deus, louvado seja Deus. Muito bonito ouvir. Então fui muito apoiada, muito carinho que eu fui tratada. Então Deus tomou o caminho que meu açúcar foi controlando mais, né? Pela graça e misericórdia de Deus, foi indo para o lugar. Não fui ainda para o lugar completamente onde deveria estar, mas ele estabeleceu um ponto, né, que não precisava eu ficar mais ali naquele UTI. Então eu fui tirada do UTI. Sabe, né, que quando a pessoa fica no UTI não é fácil. A gente fica tudo, a gente depende de médico. Até para fazer nossas necessidades físicas, banho, sonda. Não é fácil não, meus irmãos. E eu sentia muita negatividade, muito peso, muito espírito, mas eu orava ali o tempo todo, não dormia não dormia porque não tinha como conseguir dormir, com muita zoada, né, cômodo ali no UTI, mas eu orava o tempo todo. Então Deus, pela sua bondade, misericórdia, não deixou, né, que eu morresse. Eu só precisei passar por esse vale da sombra da morte. Precisei, porque isso me restaurou, eu fui renascida, o nome de Deus está sendo glorificado. Então eu conto isso com muita alegria, porque foi bom, fui edificada pelo que eu passei. Quem estava ao meu redor precisou testemunhar o que eu passei. Minha mãe, desesperada, pediu oração, pensava que Deus estava me preparando para me levar. Glória a Deus, aleluia. E ela falava, Senhor, minha filha, Senhor, minha filha amiga, minha filha companheira, minha única filha companheira que eu tenho, assim, porque, né, a gente filho, cada um tem uma intimidade com a mãe. Então eu e minha mãe tem uma intimidade diferente. Eu era muito apegada à minha mãe, sou muito apegada à minha mãe. Eu que resolvo as coisas dela, as pendências, tudo. Então ela muito apegada a mim, nem só ela como é apegada a mim, como eu também, desde pequenininha. Eu já casada, já com meu rumo, né, feito, eu ainda sou apegada a ela até hoje. Então ela ficou com medo, né, de eu partir. Ela ficou desesperada, mas Deus falou com ela na palavra que não era chegada a minha hora. Então foi necessário eu passar. Serve de testemunho para muitos que estão passando pela mesma situação que eu passei. Isso serve de edificação para muitos. Então, dando continuidade aqui os vídeos, né? E dão uma interrompida ali no outro. Então, meus irmãos, é necessário a gente passar por grande tribulação, muita provação aqui na terra, para que a gente seja aprovado por Deus. Hoje me sinto uma pessoa bem melhor, nem só espiritualmente, né, mas também de conduta. Muitas coisas foram moldadas em mim. O que eu passei não foi fácil, entendeu? Mas isso serviu de incentivação para mim, para pessoas que estavam ao meu redor, da minha família. Foi preciso testemunhar o que eu passei, aumentar também a fé de muitos,
Então, sempre quando a gente tiver um espaço de pregar a palavra de Deus, vamos fazer isso. É nossa obrigação evangelizar, seja em feira de posto, de banco, oportunidade de mercado. A gente tem a oportunidade de pregar a palavra de Deus o tempo todo. A gente sabe o que é o correto. Vamos viver uma conduta limpa diante de Deus, que venha agradar a Deus. Graças a Deus hoje eu me sinto também uma pessoa praticamente boa, né? Pelo que eu passei, meu açúcar tá controlado, graças a Deus, e continuo cuidando da minha saúde também. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos meditar em tudo isso, não só o que eu passei, mas muitos também estão passando pela mesma situação do que eu. O nosso Brasil precisa de muitas orações, muitas pessoas nos UTI, passando pelo vale da sombra da morte, pessoas entubadas, precisando de oração. Vamos lembrar dessas pessoas também. É necessário que a gente venha ajudar uns aos outros. A gente não pode ajudar ali e fazer algo. A gente pode ajudar em dobrar o nosso joelho, né, para orar, buscar a face de Deus e orar por todos. Cada um de nós precisamos de oração. Nossa batalha de cristão não são fáceis não. Todo dia é uma batalha que nós passamos, que nós enfrentamos. A batalha é grande, mas a luta, a vitória é maior do que ela. Deixa eu abrir aqui em Romanos, só para meditar aqui em uma passagem rapidinho. Aos Romanos. Em 8 aos Romanos, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível a lei, visto como era enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhante à carne do pecado e condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei cumprisse em nós, e que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que são do Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e paz. Glória a Deus, aleluia. Quem quiser, continuar essa leitura é Romanos 8. Tem aqui também uma partezinha, 8 de Romanos 18, que fala também: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso que eu tive para compartilhar, né? E veja o primeiro vídeo também, o testemunho, veja também esse daqui de meditação. Não devemos fazer a obra, servir a Deus de espírito e verdade, estar o tempo todo na comunhão. E quando for necessário, lacrar, colocar o zip na boca, né? Porque a gente é cristão, a gente também não pode falar demais, né? Tem que estar no espírito. Quando é tempo de calar, tem que passar o zip na boca, né? Manter vigiar e dar bom testemunho na obra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Só essa parte. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.